Não, o Corinthians competiu. Isso é importante. O Corinthians não estava dando nem sinais, às vezes, de que era preciso acreditar até o... Garro perdeu um gol feitíssimo, hein? Sim, mas ele foi o dono do jogo, né? Ele mandou na partida, ele é muito diferente. É o que eu falo, uma contratação, às vezes, pode... salvar o ano de uma equipe quando o cara é muito acima da média, ele é muito acima da média. Ele é um jogador que facilmente precisa ser observado até para a seleção argentina, não é nenhum exagero. Ele joga muita bola. Ele é um cara. O primeiro gol. A jogada do gol começa com o Thales Magno. Uma falha grotesca do Davi Luiz. O Thales não está aí agora na imagem, vai aparecer, acompanha a jogada. E aí o Yuri é inteligente para fazer esse cruzamento na área. O Thales, veja só, não estava impedimento, tá? Mas a bola batendo ali no Davi Luiz já tiraria o impedimento se ele existisse, tá? Mas eu vi a imagem lá na hora da Sport TV, tinha um jogador do Flamengo que dava condição ali pro Yuri Alberto. Esse é o gol de empate. Tem essa da paciência. Como é que um jogador de futebol profissional pode fazer o que esse Martínez, né? Ele abre as asas, né? Tem essa da paciência, sentar numa bola dessa. Ele achou que era um bailarino, né? Tenha dó, pô, pelo amor de Deus. O Ralf nunca fez isso. Nunca. Foi pênalti. Não, discutir. Pedro marcou seu 11º gol no campeonato. E, cara, o Flamengo faz esse gol numa jogada meio fortuita, assim, também, né? Porque não foi um pênalti de uma jogada construída. O jogo foi do Corinthians ali. O primeiro tempo foi muito do Corinthians, né? Muita gente achando que foi um jogo igual, não. Pra mim, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Não, a coisa foi melhor no jogo. Foi melhor no jogo, né? Enfim, aí o passe incrível, né? Esse passe do Garro era pro Yuri Alberto. A bola desvia no Léo Pereira e aí fica numa condição melhor o Romero. Ainda bem, né? Porque se fosse o Yuri, provavelmente ele perderia o gol, né? Não, é o que tem acontecido nos últimos jogos. Ele tem perdido gols assim, né? E o Romero, depois de 54 segundos que ele entrou, não tinha dado nem um minuto nem um ainda. minuto. Primeiro ele toque pegou, na bola. né, Flavinho, e fez o gol aí. É um jogador... Uma vitória maiúscula, né? Pra tentar... Aí foi ao lance do... Aí eu acho o seguinte... O Yuri não deveria ter feito isso no Wesley, tá? Não, tem que ser expulso se o árbitro não marca a falta, a culpa não é do jogador que está em campo. Exatamente. Ele poderia ter quebrado o Wesley ou poderia ter se quebrado também. Então, nota 0 para o Yuri nesse lance. Já vai desfalcar o time, por exemplo, contra o Botafogo, né? Desnecessária entrada. Ele e o Kaká, né? Porque o Kaká foi expulso na confusão. E o espanhol lá foi o Hernandes, né? Alcaraz está machucado. Mas também não vai jogar. Então, provavelmente, Pedro Raul será o centroavante contra o Botafogo. Tem mais gente pendurada aí, que estava pendurada. Acho que Ranielli e Félix Torres. Depois eu vou confirmar, mas deve ser isso daí. E aí, depois ele expulsou o Alcaraz e o Kaká. Mas aí todo mundo deixou o braço em todo mundo, né? Podia ter expulsado também o Gerson, não expulsou. Enfim. O único que tentou apartar realmente a briga foi o goleiro. O Rossi tentou segurar os 4. Cadê o Tite chegando? O Tite tá lá tentando. Tite, sai daí, vai tomar uma bordoada, pô. Já não tem mais idade pra ficar nesse meio aí. E o jogo... Foi a única hora do jogo que o Flamengo demonstrou o espírito de luta. Sim. Não é? Foi assim exato. Porque o Flamengo não jogou nada, velho. Nada. Mas uma preguiça, Mas o Flamengo, eu já falei, é a cara do treinador, pô. É a cara do treinador. Você entendeu? É um time apático, sem graça, sem sal, sem tempero. Sabe? Não me estranha esse futebol ruim do Flamengo. Não me estranha. Não me estranha mesmo. A questão é falar que os reforços têm... Aliás, os desfalques têm prejudicado demais o Flamengo, não sei o quê. Beleza, vamos lá, né? Ontem não jogou... Escalação ontem, Rossi, titular. Varela, titular. Fabrício Bruno, titular. Davi Luiz, não. Ayrton Lucas, titular. Pulgar, titular. Léo Ortiz, não, mas no momento é um jogador tão importante. Poderia jogar no lugar do Davi Luiz facilmente na zaga, se não fosse o treinador sabotar o nível de futebol dele. Gerson, titular. Luiz Araújo, titular. Bruno Henrique, histórico. E Pedro, na moral, uma pessoa que fala que Os que entraram aí, Facinca, os que entraram aí. Olha o banco que os caras... Vamos lá, entraram o Alan, o Carlinhos, que esse é limitadíssimo, né? O Wesley é horroroso. Eu vou falar uma coisa, esse Alcaraz que o Flamengo contratou, hein? Não é bom, não? Bom, conseguiram pagar 20 milhões num jogador comum. Foi expulso já. Mas já ele não só fez um jogo, 2. Não. Já tô isso. falando desde os tempos do Racing. Nada demais. O Garro é diferente. Esse, já quem via no Tajeres, era muito bom jogar. Esse Alcaraz, comum. Alcaraz bom é tenista, né?
Que não tá numa boa fase. Tá, também não tá numa boa fase. E o tal do Matheus Gonçalves, que é bem ok. Não é nada demais esse moleque do Sub-20 da base aí. Então, o Matheus... Assim, Cane, mas aí eu discordo de você, cara. Porque 2 dos principais jogadores do Flamengo não jogaram. O De La Cruz e o Arrascaeta. Faz muita diferença. Faz, Sormani, mas espera um pouquinho. Mas eles são os caras que pensam o jogo, que criam, entendeu? Se o Varela não joga, tanto faz. Se não vai jogar o Ayrton Lucas, tanto faz. Se não jogar o Léo Pereira, não muda nada. Se não jogar o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo. Pô, você tirar ao mesmo tempo o Arrascaeta e o De La Cruz, pode ter um peso muito grande. Mas o Arrascaeta não vem também sendo esse fator tão decisivo assim. O De La Cruz sim nessa temporada. Não, faz, mas não. Mas, cara, mas assim, desculpa, você tem o Gerson pra armar o time. É um cara elenco, aí assim, pô, pera um pouquinho, deixa eu falar que eu elenco do Brasil. Usa o elenco. Eu concordo. Esse time era suficiente para ganhar do Corinthians. Pô, mas exato. Jogar... Mas você perde ao mesmo tempo De La Cruz e Arrascaeta, pô, tem um peso enorme. Não tem, mas aí seria colocar o Flamengo até acima. Essa escalação do Flamengo é muito acima. Sormani, é muito acima. A gente estava na Copa América, a Quesada estava lá acompanhando esses jogadores, inclusive na Copa América. De La Cruz estava lá, o Arrascaeta estava lá. O Flamengo não sentiu a falta desses dois. Foi, aliás, o melhor momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você lembra? Sim, Começou a ganhar jogo, jogou direitinho, não sei o quê, papapá. E aí a gente elogiava aqui o grande elenco que tem o Flamengo. Porque eu acho que. Não, eu acho que tem vira um desculpa, elenco, não é mas desculpa. não pode jogar desse jeito. Não, isso eu concordo com você. Isso eu concordo com você. A apatia do Flamengo chama atenção. Chama. Mas esses caras fazem falta, gente. Fazem, pra qualquer time. Fazem falta. Lógico que fazem. Entendeu? O Michael não jogou, mas também o Michael chegou agora. Chegou né? agora. Tá machucado. O Cebolinha, ok, faz falta. E o Gabigol, a gente nem pode falar que é ele não tá jogando. Porque o cara não tem moral nenhuma. Olha, não jogaram o Cebolinha, que é titular, Michael, o Arrascaeta e o De La Cruz. Pô, tudo bem, a gente fala de importância, o Flamengo tá gastando muito dinheiro, entendeu? Contratando e pagando em euro de jogador de Premier League, etc e tal. Mas, puta, faz diferença. Tudo bem, mas mesmo assim, eu não... Contra um Corinthians totalmente detonado psicologicamente, fazendo uma campanha medíocre. O time do Corinthians é isso aí. Favorosa é um time que essa foi... participação do Flamengo. Então. Foi a partida do Flamengo foi uma coisa... Concordo com vocês. Assim, assustadora. Então, e brigando pelo título. Um time... Não é um time exatamente, que tá não tá no meio da tabela, era jogo pra ganhar. Não é? Sabe, um time... Sabendo que o Botafogo ganhou na véspera. Que o Palmeiras... Sem nenhum tesão pra jogar futebol. Nada, zero. Sabe, um time que não tem nenhum tipo de veia competitiva, que se sente agradável com o técnico, parece que joga amarrado. O Flamengo parece que entra em campo obrigado a jogar futebol. Né? E não entra em campo para demonstrar um pouquinho mais de alegria, E o Corinthians foi totalmente o contrário. Não, o Corinthians foi o contrário. O Corinthians estava lá em cima, entendeu? O Corinthians estava com o ímpeto lá na lua. É lógico, o time tá... Aniversário do Corinthians. Tava igual operário de Ponta Grossa. Exato. 45 mil pessoas na arena. Você viu o que ele falou? Lutando contra rebaixamento. Tava igual operário de Ponta Grossa, né? Entendeu? O Corinthians estava. Sabe, mas se o Corinthians não entrar pelo menos assim, dia bom. aí ele é melhor da WO e largar o campeonato. Se ele não tiver minimamente vontade para jogar, larga. Agora, ele foi ontem extremamente digno, decente, honrou pelo menos aquilo que é a essência do clube, que é acreditar até o último minuto que é pra ganhar. Foi aniversário do Corinthians, né? Claro, foi 114 anos. 114 anos. Eu gravei o meu comentário aqui pra TV, pra Placar TV, esqueci de falar do aniversário do Corinthians. Fala assim, esse time... Parabéns, Corinthians. Você tem licença pra... Assim, o torcedor, esse time dá orgulho pro torcedor? Claro que não. Lógico que não dá orgulho. Entendeu? Sim, mas ontem, pelo menos em campo, o Corinthians falou, sabemos da nossa limitação. Mas, vamos jogar dentro dessa limitação com honra, com dignidade. Jogaram, ganharam o jogo 2-1. Não é uma vitória que vai mudar o campeonato, porque, repito, além dos adversários terem vencido, vale lembrar que em 2007, quando o Corinthians caiu, o Corinthians ganhou do campeão brasileiro São Paulo e não perdeu para o São Paulo naquela competição. São Paulo que fez a melhor campanha, uma das mais históricas de campeonato. Acho que foi o time que com mais antecedência, com mais rodadas de antecedência, ganhou um campeonato brasileiro, né? Aquele São Paulo. Acho que com 4, 5 rodadas já tinha sido campeão. Enfim, 2007. E o Corinthians
venceu o São Paulo, no Morumbi, 1-0, gol do Betão. Ou seja, então, calma também com o resultado. Mas, repito, mostrando honradez, dignidade como jogou ontem, ele pode se salvar na competição. Mas não tem novidade nenhuma o futebol apresentado pelo Flamengo contra o Corinthians. Não foi ontem algo exclusivo no jogo de ontem. O Flamengo já não vem atuando bem na Libertadores, na Copa do Brasil, não vem fazendo grandes jogos. O Flamengo tropeçou em algumas partidas. Fez um grande jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Aquele que eliminou o Palmeiras. Mas também condicionado no primeiro jogo.